Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo, semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse capítulo 4, versos 6 a 11. De acordo com a palavra de Deus, meus irmãos, aqui no versículo 6, a Bíblia diz que há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal. E a Bíblia também nos diz que no meio do trono e à volta do trono existem 4 seres viventes, 4 anjos cheios de olhos por diante e por detrás. E o versículo 7 nos mostra que o primeiro ser vivente é semelhante a um leão, já o segundo é semelhante a um novilho, o terceiro tem um rosto como o rosto de um humano, de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia. E aqui nós fazemos aquela perguntinha básica: mas quem poderia ser estes 4 seres viventes que estão aqui diante do trono de Deus? A primeira coisa que nós precisamos entender, meus amados, é que aqui se trata de uma cena que está acontecendo no santuário celestial. E nós já aprendemos aqui que todas as cerimônias que acontecem aqui no santuário celestial, estas cerimônias já tinham sido prefiguradas através dos rituais que aconteciam no santuário da terra. E quando, meus amados, nós vamos ali para a tradição judaica, nós descobrimos que as 12 tribos de Israel, que ficavam acampadas ao redor do santuário terrestre, elas estavam acampadas sob as insígnias de certas tribos. E quais eram estas tribos? A primeira tribo, meus amados, era a tribo de Judá, onde no seu estandarte, meus amados, estava ali a figura de um leão. E esta tribo, ela estava à frente da tribo de Issacar e Zebulon. E essas tribos, meus irmãos, Judá, Issacar e Zebulon, ficavam para o oriente. Já para o lado do sul, ficavam as tribos de Ruben, Simeão e Gade, onde a tribo líder era a tribo de Ruben, que tinha como seu estandarte a figura de um homem. Já para o ocidente, meus amados, ficavam as 3 tribos, Efraim, Manassés e Benjamim, que tinha como tribo líder a tribo de Efraim, que tinha como seu estandarte a figura de um bezerro ou de um novilho. E finalmente, para o lado do norte, estavam as tribos de Dan, Aser e Naphtali. E a tribo líder aqui, meus amados, era a tribo de Dan, que tinha como seu estandarte a figura de uma águia. Então, com isso, meus amados, nós percebemos que existe aqui uma conexão entre esses 4 estandartes das tribos de Judá, Ruben, Efraim e Dan, com as faces dos 4 seres viventes que estão diante do trono de Deus. Mas aqui nós fazemos uma outra pergunta: mas o que realmente representa cada uma dessas faces? E meu amado, se você for novo aqui no nosso canal Revelaction, não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho das notificações, para que você não perda nenhum conteúdo novo que nós lançarmos aqui dentro do canal Revelaction.
E nós já sabemos que tudo no santuário da terra estava apontando para a pessoa de Jesus, para a pessoa de Cristo, com o seu ministério no santuário celestial. Então fica fácil da gente entender que estas 4 faces, elas estão apontando diretamente para a pessoa de Jesus. Pois quando nós vamos para o Novo Testamento, nós percebemos que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, estes 4 evangelhos estão conectados exatamente com estas 4 faces dos 4 seres viventes. Até mesmo, meus irmãos, a ordem dos 4 evangelhos estão exatamente de acordo com a mesma ordem em que aparecem as 4 faces aqui em Apocalipse capítulo 4, versículo 7. Pois a primeira face do primeiro ser vivente seria o leão. E é exatamente isso que nós encontramos no primeiro evangelho do livro de Mateus. Ali, meus amados, Jesus ele é apresentado exatamente como um leão. E nós sabemos que o leão é considerado o rei da floresta. E dentro do livro do Apocalipse, o leão também é um símbolo de juiz. E é exatamente assim que Jesus é chamado aqui no Apocalipse capítulo 5, verso 5, onde a palavra do Senhor nos diz: Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse capítulo 5, verso 5. Então perceba que de acordo aqui com o versículo 5 do capítulo 5, Jesus, ele é chamado de o leão da tribo de Judá. Ou seja, Jesus ele representa aqui o grande juiz de toda a terra, o rei dos reis e senhor dos senhores. E é exatamente dessa forma que o Evangelho de Mateus apresenta a pessoa de Jesus, como sendo ali o rei dos reis e senhor dos senhores. Já o segundo ser vivente, meus amados, que tem rosto de novilho, rosto de bezerro, está paralelo ao segundo evangelho, que é o evangelho de Marcos, onde este evangelho apresenta ali a pessoa de Jesus como sendo ali o sacrifício, como sendo o servo. E é exatamente isso, meus amados, que o novilho ele representa. O bezerro na Bíblia é um símbolo de serviço. E um outro detalhe, meus irmãos, é que o novilho ele era um animal que era usado como sacrifício no santuário da terra, como é nos mostrado em Levítico capítulo 16. E nós já sabemos que todo tipo de sacrifício que acontecia no santuário terrestre, todos estes sacrifícios estavam apontando para o maior de todos os sacrifícios, que era a morte expiatória do Filho de Deus, por cada um de nós. Então a Bíblia não deixa nenhuma dúvida. O novilho aqui, como sendo a segunda face do segundo ser vivente, aponta para Jesus, meus amados, como sendo ali o servo, aquele que veio para servir e não ser servido, e servir até a morte, meus irmãos, e morte de cruz. E se o conteúdo deste vídeo, meu irmão, estiver abençoando a sua vida e a vida da sua família, não deixe de dar aquele joinha para fortalecer aqui o canal Revelaction. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas venham ser abençoadas com o poder da palavra de Deus. Já a terceira face do terceiro ser vivente, que tem o rosto aqui como rosto de homem, meus amados, está paralelo ao terceiro evangelho, que é o evangelho de Lucas. E o evangelho de Lucas, ele apresenta a pessoa de Jesus como sendo homem, como sendo humano. E é por isso que quando você lê o evangelho de Lucas, meus amados, você sempre vai encontrar expressões como filho do homem, muitas e muitas vezes. E é exatamente dessa forma como o evangelho de Lucas apresenta a pessoa de Jesus, não como sendo Deus, mas sim como sendo um homem como qualquer um de nós, que veio a esta terra para sofrer no meu e no seu lugar, não como Deus, mas como um homem sujeito às mesmas tentações que cada ser humano passa aqui nesta terra. Então isto significa que o terceiro ser vivente, com esta face aqui de homem, meus amados, está aqui apontando para a pessoa de Jesus como sendo
homem, 100% homem. Então isto significa, meus amados, que o terceiro ser vivente, com a sua face de homem, está aqui apontando para a pessoa de Jesus, que veio a esta terra para se sacrificar por mim e por você, não como sendo Deus, mas como sendo ali um simples homem, sujeito às mesmas tribulações e às mesmas dores que cada um de nós passamos aqui no nosso dia a dia, os mesmos problemas e as mesmas aflições. Já, meus amados, a quarta face do quarto ser vivente é semelhante a uma águia, e esta quarta face estaria paralelo ao quarto evangelho aqui do Novo Testamento, que seria o Evangelho de João. E na palavra de Deus, meus irmãos, a águia é um símbolo de onisciência, é um símbolo de divindade, e é exatamente dessa forma como Jesus ele é descrito no Evangelho de João. Enquanto o Evangelho de Lucas descreve ali a pessoa de Jesus, não como sendo Deus, mas como sendo um homem sujeito às mesmas tentações como cada um de nós passamos aí no nosso dia a dia, já o Evangelho de João descreve a pessoa de Jesus, não como sendo homem, mas sim como sendo Deus. E é exatamente por isso que o Evangelho de João, logo ali no capítulo 1, nos versos 1 a 3, já descreve a pessoa de Jesus como sendo ali o próprio Deus, onde a Bíblia nos diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versos 1 a 3. Então veja, meus amados, que de acordo aqui com estes versos, a Bíblia não deixa nenhuma dúvida de que o Evangelho de João apresenta a pessoa de Jesus como sendo ali divino, como sendo Deus. Então, desta forma, meus amados, nós entendemos que estas quatro faces dos quatro seres viventes, que é o leão, o novilho, o homem e a águia, estas quatro faces estão apontando aqui diretamente para os quatro atributos de Cristo, que ele deveria exercer em prol da salvação da humanidade e também para reivindicar o caráter de Deus o Pai. Em outras palavras, para Jesus colocar em prática o plano da redenção, ele precisaria ter a face de um leão. Ou seja, meus amados, em algum momento, ele precisaria ser o nosso rei e o nosso juiz. Mas também, em algum momento da sua caminhada, ele viria para ser o novilho, ou seja, o sacrifício, onde ele viria a esta terra não para ser servido, mas para servir. E além dele vir para esta terra, meus amados, como um novilho, um bezerro, ele também viria a esta terra com a face de homem. Em outras palavras, na sua primeira vinda, Jesus ele deveria vir como um homem como qualquer um de nós, que está sujeito às mesmas tentações. E aí nós temos a face do homem, mas também em algum momento da sua jornada, da sua caminhada, ele também teria que mostrar, meus amados, a sua face de águia, ou seja, a sua divindade, a sua glória. E isto é o que acontecerá exatamente na segunda vinda de Cristo. Enquanto na primeira vinda, Jesus ele veio ali como um novilho, como um homem, na sua segunda vinda, meus amados, Jesus ele vem como o leão e como a águia. Em outras palavras, ele vem como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E não só como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas ele vem como o nosso Deus, pois a águia é um símbolo da divindade. Já aqui no versículo 8, meus amados, a Bíblia diz que estes quatro seres viventes, eles têm aqui, respectivamente, 6 asas, e eles estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, e não têm descanso nem de dia e de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Pelo fato, meus amados, aqui do versículo dizer que eles são cheios de olhos, olhos aqui é um símbolo de sabedoria,
O que a Bíblia está nos dizendo é que esses 4 seres viventes, eles têm uma grande sabedoria, meus irmãos, que eles recebem do trono do Altíssimo. Aqui também é dito que eles proclamam de dia e de noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é aquele que era, que é e que há de vir. Quem seria este ser aqui, meus amados, chamado de Deus Todo-Poderoso? O Santo, Santo, Santo. É interessante, meus amados, que esta frase, ela começa no plural, mas ela termina no singular. Os 4 seres viventes, eles proclamam Santo, Santo, Santo. Em outras palavras, eles estão aqui fazendo menção aos 3 seres santos que constituem a divindade, que é o Santo Pai, o Santo Filho e o Santo Espírito. Mas a frase, meus amados, ela fica no singular, quando estes 4 seres viventes, eles dizem: é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Esta expressão, Todo-Poderoso, no livro do Apocalipse, nós já aprendemos aqui dentro do canal Revelaction, que esta expressão, meus amados, ela está ligada à pessoa de Deus o Pai. O ser que é mencionado no livro do Apocalipse, que é o Todo-Poderoso, que é aquele que era, que é e que há de vir, é o próprio Deus o Pai. Mas é claro, meus amados, que isto não significa que o Filho e o Espírito Santo não seja Deus. Nós acabamos de aprender na Escritura Sagrada que a última face do 4º ser vivente, que tem um rosto de águia, esta face, meus amados, está apontando para o 4º atributo de Cristo, que ele exerce em prol da salvação da humanidade e também para reivindicar o caráter de Deus o Pai. E este atributo, meus amados, é a sua divindade. Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. E a Bíblia não deixa nenhuma dúvida, meus amados, que o Espírito Santo do Altíssimo também é um ser divino. E aqui nesse versículo 8, nós temos aqui uma referência a esta Santíssima Trindade, ao trio celestial. E estes 4 seres viventes, meus amados, são os mesmos serafins que aparecem ali na visão de Isaías capítulo 6. Também são os mesmos seres viventes que aparecem na visão de Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel capítulo 10. E aqui no versículo 9 e no versículo 10 do capítulo 4, meus irmãos, a Bíblia diz que quando estes 4 seres viventes, eles derem glória, honra e ações de graças ao Todo-Poderoso que se encontra sentado sobre o trono, os 24 anciões, eles vão se prostrar diante de Deus e o adorar, depositando ali as suas coroas diante do trono de Deus. E de acordo com o versículo 11, os 24 anjos proclamarão: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. E meu amado, para que eu saiba que você chegou até aqui neste vídeo, digita a seguinte frase aí abaixo nos comentários: 4 seres viventes. Desta forma, eu saberei que você concluiu mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do canal Revelaction. E se o seu desejo é entender mais sobre as profecias do livro do Apocalipse, então clica aqui neste vídeo que vai aparecer logo aqui nesta tela e você terá a oportunidade de aprender o Apocalipse verso por verso desde o início até aqui. Então, deixado este recado para você, meu irmão, fique na santa paz do Senhor Jesus e até ao próximo vídeo aqui do canal Revelaction.